Olá, bem-vindos. Obrigada a todos por retornar. Nós já estamos no quinto mês nessa jornada a caminho do Fórum de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável e todos vocês progrediram bastante no seu preparo, aten- fazendo parte dessas sessões, mas também com todas as leituras e participando de fóruns e reuniões, fazendo conexões ou tentando fazer conexões com membros da sociedade civil dos seus países e também participando com equipes nos seus países que vão responder ao seu governo durante o fórum em julho. Então, primeiro, eu queria realmente parabenizar todo mundo do tempo e o esforço que vocês têm feito nesse processo. E agora nós temos mais 2 meses completos de atividades e provavelmente esses vão ser os mais legais de todo o processo. Então, eu espero que vocês sintam que nós tivemos uma oportunidade de fazer isso crescer e é agora que as coisas ficam interessantes, conforme o novo conteúdo desse ano, as apresentações do seu governo vão aparecer e vocês vão ter a oportunidade de começar a responder ativamente. Então, durante o nosso chamado hoje, nós vamos cobrir algumas coisas diferentes. As nossas coisas mais importantes que nós vamos endereçar vai ser algumas dessas reflexões finais de fóruns respectivos de desenvolvimento sustentável que aconteceu entre o fim de fevereiro e o fim de abril. E nós também vamos ter tempo para compartilhar qualquer reflexão que você tiver do relatório de progresso que foi submetido pelo seu governo e também pela sociedade civil. E nós vamos falar sobre onde você pode encontrar esses relatórios. Então, nós também vamos começar a falar mais sobre esse grande evento que nós já falamos, que se chama os Laboratórios SDG. Isso realmente vai ser um momento para todo mundo brilhar e compartilhar suas opiniões, suas observações, bem como suas boas práticas, que são contribuições muito boas para esse progresso nos seus países. Então, tendo tudo isso em vista, nós vamos falar quais são as tarefas que precisam acontecer para que vocês estejam preparados e engajados nesses próximos 2 meses. Antes de nós entrarmos em tudo isso, nós vamos começar, como sempre, como uma oração curta. Então, oremos. Deus, que os nossos corações estejam com você hoje, conforme a gente celebra essa reunião de diferentes jornadas. Vamos jubilar na oportunidade de conhecer novos parceiros, novos amigos de muitos cantos da criação. Vamos estar acordados para a sua presença em cada um deles. Nós estamos gratas por essa nova oportunidade para servi-lo como a fonte e a substância da nossa missão comum e da nossa identidade. Somos humildes de promover essa justiça econômica e social nas nossas comunidades locais e também na nossa comunidade global. Guie-nos nos nossos esforços para mudar sistemas, para que a gente possa
espalhar o seu amor e a sua luz onde for mais necessário. Amém. Então, mais uma vez, nosso, nossa ideia é falar sobre esse fórum de alto nível. Então, nós vamos começar e nós depois vamos ver onde nós podemos encontrar novas informações e como vocês podem continuar trabalhando naquilo que vai ser publicado pelo seu governo no fórum desse ano. E nós vamos também falar sobre os preparos para o laboratório de SDG. Eu também gostaria de falar com todos vocês. Eu queria falar mais uma pergunta sobre o progresso que vocês têm feito conectando com as equipes BNR dos seus próprios países, que vão responder. Eu sei que vários membros da delegação pôde participar dessas equipes antes do nosso último chamado e vários falaram que tinha uma reunião agendada para a equipe do seu país em maio. Então, eu não tenho certeza quem que pode estar no chamado hoje, que foi bem sucedido, é, mas se alguém está aqui hoje e gostaria de compartilhar o progresso da sua equipe, nós adoraríamos ouvir isso. Então, eu vou agora olhar e conseguir enxergar todos vocês claramente e vou perguntar se tem alguém conosco agora que pôde se encontrar com a equipe é, em maio, e se sim, se você pode falar sobre o progresso que a equipe conseguiu fazer. Vamos lá. Eu sou Tino, sou baseado em Genebra, trabalho numa agência numa equipe internacional VNR Índia, está acontecendo agora. Então, eu pessoalmente não pude participar da equipe e isso está sendo preparado, mas o nosso parceiro e colaborador na Índia, eles têm feito parte das discussões e eles têm contribuído do ponto de vista das crianças no VNR. A última notícia que eu tenho é que nem todas as sugestões foram acatadas, ou seja, nem todas as sugestões feitas pelas crianças foram acatadas, mas o diretor Steve Roach vai vir a Nova York e eu também vou estar presente, então vai ser interessante ouvir ele mencionar o que aconteceu no VNR da Índia. Muito obrigada, muito obrigada. Estamos bem animados para dar as boas-vindas a vocês para Nova York, e além de todas as contribuições maravilhosas que têm sido feitas. Muito obrigada. Estou vendo a mão da irmã Julie, por favor, prossiga.
Eu pude participar do grupo, nós nos encontramos duas vezes. Nós vamos representar o nosso país e eles fizeram um rascunho. Eu acho que o que nós fizemos, os nossos SDG, foi o objetivo número 5, o número 8 e o objetivo 14. Então, isso foi a base. Eu mandei a minha crítica, eu vou voltar a isso, muito embora a gente vá ter uma reunião no dia 10. Maravilha. Irmã Julie, você pode lembrar a todo mundo qual é a equipe que você está participando? Nigéria. Beleza, maravilha. Muito obrigada pelo seu follow-up, pela sua participação. É muito bom saber que você continua envolvida e que seu input vai ser incluído de uma forma muito relevante no relatório final. Eu estou vendo a Caridade. Nós tivemos contato com o AI Express, mas eu não pude entrar em contato com a rede da sociedade civil que estava participando dos anteriores, mas muito embora seja bastante difícil, eu pude entrar em contato com o grupo que representa a República Dominicana para o VNR. Isso expressa as preocupações da sociedade civil. Nós já estamos trabalhando, participando dessas reuniões e nós temos trabalhado na no documentação, já está quase pronto e a última reunião vai acontecer amanhã. E é a nossa reunião de posicionamento. Nós também estamos definindo quem são as pessoas que vão fazer a apresentação, os delegados substitutos, mas sim, vamos seguir em frente. E em sintonia com o que foi mencionado, nós temos centrado a nossa crítica no objetivo 5 e 14. E o 14 engloba tudo. Caridade, muito obrigada. Conectar com a sociedade civil com uma participação robusta. E eu estou muito feliz que vocês podem participar, incluir a sua voz. E agora eu sei que o que vocês estão fazendo é curtinho e tem tanto mais, mas eu espero que a participação, que o espírito e a chave daquelas coisas que vocês estão partindo vai brilhar no final. Mas de qualquer forma, obrigada pela sua participação e por fazer o esforço de trazer o seu insight. Muito obrigada por sua ajuda. Também estou vendo a mão do Milan.
Olá, todo mundo. Da última vez que eu participei, teve um mecanismo de engajamento, mas nós tivemos uma reunião que foi adiada. Mas eu pude participar com outro, de outra forma. E eu tive informação de como preparar isso. E a segunda parte, tive três membros participantes que participaram da última vez. Um de Nepal, outro hum, de um país africano, mas eu não anotei a pessoa. Então, a sua experiência durante essa participação para preparar alguns relatórios, um acho que mais curto, outro mais comprido, depois um relatório também paralelo àqueles que vão participar. E então essa foi a minha experiência e a nossa reunião vai ser amanhã de tarde. Então a gente espera que as coisas vão seguir de uma forma boa. Muito obrigada. Eu sei que você tem a posição única de ter experiência em dois países que estão reportando, Alemanha e Índia. Então, o grupo que você está falando era da Índia? Não, não, era da Alemanha. E você tem tido alguma conexão com o pessoal da Índia? Nós temos ideias para a reunião. Eu também, a conexão dele está falhando. Tá muito difícil entender o que ele está falando. Muito bem. Ela disse que realmente não deu para ouvir muito bem, mas você fez uma parceria com a Finlândia e vocês vão focar mais no ambiente, foi isso? Muito bem. Tem alguma coisa que a gente não entendeu? Que estava muito ruim. A reunião, tivemos muitos participantes e foi muito bom, muito informativo. Que bom que você pôde participar. Então, aqueles de vocês que não conhecem, essa foi uma reunião assim geral. Aqueles que estão participando de qualquer país e estava dando instruções gerais e ensinando o que faria uma boa avaliação. E como ele só tem 2 minutos, que é tão pouco, a gente pula as coisas que normalmente a gente incluiria no começo e você vai direto ao coração
da sua observação. E você também tem uma pergunta para o governo que você quer que eles respondam, porque eles também têm 1 minuto ou 2 para responder para perguntas, depois que eles escutam ou ouvem da sociedade civil e outros governos. Então, foi muito bom que você conseguiu essa estrutura, muito, muito bom que você pôde participar. Muito obrigada. E agora 8, outra pessoa que deve estar seguindo o processo da Índia, irmã Babita, sim, essas reuniões que deveriam acontecer e eu deveria participar, eu estava nos Estados Unidos e o mesmo dia nós estávamos tendo a nossa a apresentação, então infelizmente eu não pude participar. Mas eles continuam mandando informação. Então, eu pensei, bom, pelo menos eu consigo me familiarizar com o sistema. Então, eu não quis fazer nenhum comprometimento de qualquer recomendação, mas eu estou tentando aprender, saber o que eles estão fazendo e o que está acontecendo na apresentação e conhecendo o nosso país e a estrutura e o que eu vi nas Nações Unidas, eles tentam colocar só as coisas boas e para ter que é uma das boas organizações trabalhando com crianças. Eu conheço muito bem essa organização. Então, imagine, eu estava pensando nisso. Então, eu duvido, eu não estou desapontada, mas eu quero pelo menos entender o sistema. Então, pelo menos eu estou feliz de que eu estou recebendo e-mails e informações deles regularmente. Estou feliz sobre isso. Obrigada, irmã, sobre, Rovita. Eu quero esclarecer, porque tem duas, oportunidades que o irmão está falando. O primeiro, onde o primeiro foi um processo nacional que foi facilitado pelo governo. Então, esse é um processo onde o governo vai dizer sim para alguma coisa, não para alguma coisa, quando eles fazem a sua narrativa. Mas também tem o outro processo que está fora das mãos do governo, que são as equipes VNR, que muitos de nós têm participado, e nesse processo deve ter, ou seja, não é que a recomendação de alguém se fosse, vai ser rejeitada ou não aceita. A única ideia seria só um problema de tempo da não inclusão. Então, esse é um processo que deve ser aberto para todo mundo, não importa da onde você vem, você deve ter uma voz aí. Então, se o processo está continuando com esse segundo grupo da sociedade civil, se isso está acontecendo, estão aceitando qualquer tipo de comentário por escrito que pode ser adicionado ao relatório, eu encorajo vocês a olhar o rascunho que eles têm até agora
E se você vê alguma coisa importante para adicionar, as pessoas que têm escrito para você, talvez você possa compartilhar alguma coisa para ajudar a incluir seus insights. Mas é muito bom que você continua a seguir e que você tem estado de olho nesses processos. Muito obrigada, 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 Tereza. Também estou feliz, de ver você, de volta na Índia, mas temos saudades de você aqui. Muito bem. Não estou vendo nenhuma outra mão levantada. Então, acho que nós podemos prosseguir. E a próxima pergunta é outra pergunta para perguntar se alguém tem alguma outra coisa que gostaria de compartilhar do seu fórum regional. E eu sei que a gente teve algum tempo para isso, mas muitos de vocês não tinham tido uma oportunidade para revisar alguma das gravações da sessão do seu país ou da sua região. Então, eu gostaria de oferecer outra oportunidade, caso você tenha tido a oportunidade entre da última sessão até agora para ver algumas das sessões do seu fórum regional. Queria oferecer uma outra oportunidade para você poder compartilhar as suas reflexões desses fóruns. Alguém está nessa categoria? Alguma coisa que você gostaria de adicionar? Alguma coisa que você gostaria de falar? Eu estou vendo uma mensagem da Guatemala. Ela está dizendo que ela está continuando a prosseguir com o processo e o relatório para os VNRs na Guatemala. Muito bem, que ótimo. Não temos nada mais no Fórum Regional, mas vamos para o próximo tópico de hoje. E esse tópico tem a ver com outro tipo de informação, e eu espero que você tenha energia para estudar e preparar, porque esse é o relatório mais importante que temos, e nós vamos pedir para você explorar. E se você leu tudo que já foi compartilhado com você, ou se tem alguma coisa que você precisa para preparar o fórum em julho, vão ser esses relatórios que em breve vão ser publicados pelo seu governo como o relatório formal. E isso é o que vai servir como uma base para a apresentação que eles vão fazer durante o fórum em si. Então, como esses relatórios vão ser publicados online nas próximas semanas, eu quero ter certeza de que a gente saiba onde encontrá-los e que a gente possa começar a explorar
assim que possível. Essas são as partes escritas, diferente da apresentação ao vivo do relatório. E para aqueles que estão muito animados, já devemos ter um resumo bem curtinho que as Nações Unidas se refere às mensagens principais do relatório. Esses já devem estar disponíveis para todos os países e vão estar no idioma original no qual foram submetidos. Também podem estar em outros idiomas, mas pelo menos no idioma original. E vocês vão poder encontrar. E depois o relatório completo, o governo tem que enviar esses relatórios para as Nações Unidas até o dia 17 de junho. E depois disso, normalmente nas, nas semanas seguintes, esses relatórios são colocados no banco de dados VNR. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, para que no dia 17 a gente vamos esperar então que esses relatórios apareçam. Vocês podem ver aqui que eu incluí o link. Claro que esses slides vão ser compartilhados com vocês depois do nosso chamado, então vocês também vão receber esse link. Mas vocês podem ver que todos os países que estão enviando reportagem esse ano, você precisa fazer um scroll down e encontrar o nome do seu país. E uma vez que você clica naquele país, você vai ver aqui a linha Revisões Voluntárias Nacionais 2025. E não vai ter muita informação nessa página, porque eles ainda não publicaram o relatório completo para esse ano. Mas se você tiver interessado num look avançado, você pode clicar e você vai encontrar essas mensagens que eu estava mencionando. E esses realmente são bem breves, às vezes só um ou dois parágrafos, bastante vagos, não vão proporcionar muito insight ou muita informação, mas vão te dar uma ideia do que o seu governo deve focar. Mas hoje, agora, para esse momento, eu só queria te dar uma prévia da cara da página. E quando tiver o relatório todo incluído, isso aqui ainda é a página da Índia, mas eu selecionei a página da última vez que eles fizeram esse relatório. Então, isso aqui é a página da Índia do ano 2020, e como você pode ver, há dois lugares nessa página onde tem pequenas coleções de documentos. E essas são as principais mensagens. Vocês podem ver muito breve, mas no lado onde você enxerga esse documento, essa caixa aqui, essa aqui, aqui você pode escolher um ou o outro, e embaixo da lista você vai encontrar o documento mais recente para ser adicionado.
Aqui você vai, que tem uma carta do governo da Índia que diz que eles iriam fazer ah, o relatório esse ano. Então, esse item aqui, VNR 2020, cada país pode usar um título um pouco diferente. Eles podem chamar de outro nome, revisão completa ou VNR de Guatemala, alguma coisa assim. Mas você vai entender que é o relatório completo do ano e não o resumo. Então, se você clicar aqui ou embaixo da página aqui, você pode ver que o título é igual, o documento é igual, são só formas diferentes de conseguir. E essas caixas diferentes, elas aparecem na página para todos os países. Então, esse layout aqui vai ser igual, não importa qual país que você está vendo. E você pode continuar a voltar para essa página, começando dia 7 de junho, para ver quando que esse relatório final aparece na lista. E quando aparece, você pode clicar e você pode começar a explorar o conteúdo e depois você pode fazer a sua avaliação. Então, no nome de exploração e avaliação, eu quero lembrar a todo mundo algumas das perguntas que podem ajudar conforme você lê e reflete sobre o que o seu governo compartilhou. Essas são as mesmas perguntas que têm a ver com a forma que você é convidado a rever os relatórios das sociedades civis e também as conversas do seu fórum, mas a gente vê que são de bastante ajuda para ter uma estrutura. E você pode abordar isso da forma que funciona bem para você, mas se você não sabe onde começar, e você pode organizar então as suas reflexões. É claro que essas perguntas, primeiro são aonde que a minha experiência entra ou concorda com aquilo que eu estou lendo. E onde que as coisas conflitam com o que eu estou lendo, e finalmente o que que está faltando, o que que está ausente, que insights adicionais ou recomendações que eu quero contribuir nessa narrativa, se o governo estivesse pedindo para eu preencher os vazios. E eu gostaria de alertar a vocês que alguns relatórios vão ser super longos e pode não ser razoável conseguir revisar o relatório todo. Tudo bem, a gente não espera mesmo que vocês leiam um relatório de 200 páginas em detalhe. Se vocês puderem fazer isso, e vocês são muito curiosos e muito entusiastas, e talvez você não precise de muitas horas de sono, vocês são muito bem-vindos e encorajados a ler o máximo que puderem, mas a gente não espera isso.
A gente gostaria que vocês lessem pelo menos uma sessão que seja muito interessante para vocês, ou uma área mais próxima à sua experiência, aquilo que você gosta, e foque naquela sessão do relatório que interessa a você. E qual objetivo que talvez você gostaria de falar durante o nosso laboratório? Isso vai levar você na melhor direção, aonde você deve passar mais tempo na revisão do relatório. Mas, mais uma vez, se você tiver o tempo e a energia, com certeza não vamos desencorajá-lo de ler o relatório todo. Mas, por favor, saiba que a gente não espera isso. Quero agora ver se tem alguma pergunta de alguém sobre o que esperar, onde encontrar os relatórios, ou o processo de revisar e refletir. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Eu, eu, eu gostaria de saber qual é o timeline. Essa é uma pergunta muito boa, porque o V na revisão voluntária é voluntária. Então, isso significa que nenhum governo é obrigado a reportar. Então, teoricamente, se um governo tem o desejo de fazer um relatório todos os anos, eles podem, mas ninguém está fazendo isso. Eu acho que alguns governos, isso vai ser a terceira vez desde o primeiro relatório. Então, isso basicamente seria que estão fazendo um relatório a cada 3 anos, e esses são aqueles. Também temos alguns países que decidiram não reportar nada, então agora já são 9, 10 anos e eles não voluntariaram fazer nenhum relatório. E depois também tem outros países que estão. E o motivo disso é simplesmente, e não vai surpreender vocês para saber, que os governos não gostam de obrigações. Então, quando esses objetivos estavam sendo adotados e o processo desse monitoramento, eh, e ninguém seria forçado a reportar, mas foi muito importante para eles. Eles queriam que o processo fosse voluntário. E isso necessariamente incluiria
esse detalhe nessa abordagem para que os objetivos como um todo sejam adotados e para a gente ter algum processo para fazer o follow-up. Como muitas vezes acontece, nós na sociedade civil estávamos esperando uma coisa mais forte, que realmente criasse comprometimentos e obrigações, e claro que os governos querem menos obrigações e menos comprometimentos, então, para que nós tenhamos qualquer coisa para que pelo menos tenhamos os SDGs, os objetivos, e tenhamos fórum anual. A única forma foi de fazer isso flexível e de não ter nenhuma obrigação concreta. Mas a maioria reportou. Então, mesmo talvez eles decidam fazer algumas coisas diferentes no futuro para o restante da agenda, porque eles podem ter lideranças diferentes, ou eles podem ter outras prioridades daqui a 3 anos. Então, não é possível a gente prever quando que um governo vai fazer um próximo relatório. Zúlia, muito bem, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Eh, Saudações para todo mundo, principalmente para Tereza. Muito feliz de ver você. Eu estava verificando aqui no meu computador. Eu acho que o Panamá já fez o upload de todo o relatório. O título é uma revisão voluntária 2026. Você acha que esse é o relatório completo? Porque eu abri e realmente é curto. Eu não sei se eu preciso esperar outro documento ou não. Deixa eu orar agora e a gente pode usar isso como um exemplo, porque eu estava mostrando imagens da tela, mas a gente pode mostrar como que a gente navega se nós fizermos isso juntos. Eu vou abrir agora. Muito obrigada. Muito bem. Bom, aqui tem a página. Você vai ver tudo que está sendo mostrado na tela. Zúlia, foi Guatemala que você estava olhando? Tem a revisão aqui para 2025, nós clicamos nisso. Então, o que nós temos aqui, Zúlia, é somente a mensagem principal, aquele resumo bem
curto, foi isso que eles incluíram. E como você pode ver, acima desses documentos do lado, se alguém tiver curiosidade para saber quantas vezes o seu governo reportou, tem um bilhetinho aqui que mostra que a Guatemala submeteu 4 vezes. Eles com certeza são líderes de quantas vezes enviaram relatórios. Nós também vamos dar os parabéns, mas parece que não tem nenhuma reportagem plena aqui. Então, onde está escrito mensagem principal, isso quer dizer é o resumo, mas logo, logo vai ter outro link embaixo da lista que provavelmente vai dizer alguma coisa como relatório total, alguma coisa assim. Continue a olhar a página. Eles reportaram em 2021, você pode ver do lado direito da caixa. E eles fizeram alguma coisa muito linda e colorida. Tem 179 páginas, então é um relatório super grande e extenso que seria demais para nós lermos. Mas depois a coisa mais importante é ver ao índice, a página de conteúdo, e aí você pode identificar qual é a parte mais relevante para você e depois entrar diretamente nessa parte do relatório e não tentar ler 179 páginas, que é demais. E esse mesmo layout da página que eu mostrei vai ser igual para todo o governo, para todos os países. Encontrar esses relatórios ou revisá-los. Se tem alguém aqui que vem de um país que não está fazendo relatório esse ano, mas você está curioso para saber o que foi feito no passado, com certeza você vai reparar que nessa mesma página para o seu país, você tem todos os relatórios dos anos passados. Então, se você estiver, se você, você pode ver de 2016 em diante. Eles estão mandando e-mails agora. Agora você está falando que tem um grupo separado, que também está preparando um documento para apresentação. Apresentação adicional.
Então, como você não conhece a pessoa, você hesita. A gente percebe isso. Um grupo de pessoas, o irmão Tino, a Nila, que são parte desse grupo da Índia. Então, eu gostaria de esclarecer que a próxima reunião, que é dia 7 de junho, isso é para o rascunho. Eu vou pedir para alguém esclarecer a reunião dia 7 de junho, que grupo que é. Eu só estou observando as equipes. A nossa reunião é amanhã, mas eu passo pelos relatórios. Alguém está aqui desse grupo, da equipe da Índia? Eu queria saber, o senhor Tino está aí? Tino, você poderia me falar para meu esclarecimento? Não temos sido parte o Patrick que tem sido, mas eu vou verificar se eles têm alguma coisa que eu posso compartilhar com o grupo. Eu também posso perguntar. Ok, ok, muito obrigada. Obrigada pelo esforço da equipe. Eu acho que seria muito bom esclarecer quando que a próxima reunião vai acontecer dessa equipe da sociedade civil. Então, se vocês puderem conectar, Babi, Papino e Steve, eu sei que nós temos outros do grupo que estão seguindo, mas não acho que estão no chamado hoje conosco. Então, isso é uma coisa que nós podemos esclarecer através dos e-mails originais que têm circulado. Vocês vão ver todo mundo que está nesse grupo Ásia-Pacífico com vocês. Sim, é isso que eu achei nessa lista. Se você não está familiarizado com os membros e se você se sente desconfortável, sim, dá para entender. Muito obrigada. Perfeito. O nosso tópico, nosso outro tópico é discutir outra oportunidade muito boa para vocês terem uma voz e para vocês responderem. A narrativa que vai ser compartilhada pelo fórum, e isso é a nossa série de eventos que nós vamos patrocinar depois, e é isso que nós chamamos o laboratório SDG. Então, eu sei que eu já mencionei durante a nossa jornada, desde a primeira ou segunda vez que nós nos encontramos,
Mas conforme estamos chegando mais perto dos eventos, eu quero compartilhar mais detalhes para ajudar vocês a se prepararem. Então, o SG Lab é uma série de 5 chamados de Zoom, que são feitos da mesma forma, e para cada uma dessas 5 sessões, nós temos como foco um dos SDGs que foi selecionado como foco do fórum desse ano. Então, como você provavelmente se lembra, esses STGs são os STGs número 3, que é a qualidade e bem-estar, o número 5, que é a igualdade de gênero, que é trabalho decente e sustentável, o, os sistemas saudáveis, e o 17, que é parcerias que apoiam todos os objetivos. Então, nós vamos começar essa série em julho. Então, temos um dia dedicado a cada um desses SDGs e cada uma das sessões vai acontecer basicamente na mesma hora que nós temos nos encontrado para esses preparativos. Então, todos vão começar na mesma hora que nós começamos hoje. Então, você pode colocar isso, na sua memória. O tempo que nós começamos hoje é o tempo que nós vamos estar começando cada uma das sessões do SDG Lab. E como delegado, essa é a sua oportunidade de ter a sua voz ouvida e fazer a sua contribuição diretamente, compartilhando as suas análises, suas críticas, sua experiência, conforme isso se relaciona aos SDGs. Então, tem algumas formas diferentes que você pode abordar a sua oportunidade de falar durante uma dessas sessões, mas todos vocês devem falar pelo menos durante uma sessão. Se você estiver entusiasta e você quer falar em mais de uma sessão, nós vamos tentar fazer isso acontecer baseado em quantas pessoas vão ter interesse de falar nessa sessão, mas se não, todo mundo vai ter a oportunidade de falar em pelo menos uma sessão. As formas diferentes de você falar, em primeiro lugar, você pode ver as suas observações ou uma crítica que foi submetida pelo seu governo. Outro, você pode ver isso da sua experiência e como você vê esse objetivo sendo implementado no seu país e, e a forma que você vê isso implementado, e talvez você esteja vendo lacunas. Você está vendo pessoas que não estão sendo incluídas na implementação ou pessoas que estão sendo deixadas de fora. Isso seria muito bom. Outra forma de fazer a sua apresentação seria oferecer uma boa prática com a qual você fez parte, que é liderada pelo seu apostolado, e uma forma de contribuir
para aquilo que nós estamos discutindo. Então, por exemplo, se nós estamos falando no dia que a gente está focado no número 14, que é para ajudar os ecossistemas, e você ou sua congregação tem um apostolado que trabalha com comunidades de pescaria e ajudando eles a engajar em práticas sustentáveis ou até ensinar essas práticas para as outras pessoas que não são parte da comunidade, isso seria perfeito para falar e para compartilhar com uma boa prática em relação aos objetivos. E depois, claro que você pode falar um pouco sobre as suas observações genéricas, você pode falar sobre a narrativa que foi apresentada pelo seu governo e também alguma coisa sobre a boa prática da sua organização. Em como você quiser juntar isso, são algumas abordagens de como você pode fazer isso. E para planejar isso e ter pessoas suficientes, mas não temos pessoas demais, nós vamos pedir para vocês fazerem uma declaração para que tenhamos um plano concreto sobre quem vai falar em cada dia. Então, nós criamos um formulário e nós estamos pedindo para cada um de vocês preencheram entre agora e o final do mês. Como nós temos alguns momentos juntos, eu vou compartilhar isso na tela para vocês entenderem. Antes de compartilhar, deixa eu parar e perguntar se alguém tem alguma pergunta sobre o formato, sobre a estrutura, ou o que está sendo solicitado de vocês como delegados, e conforme a gente pede para vocês serem palestrantes nas sessões. Alguém tem alguma pergunta? Você poderia explicar o que é esperado da apresentação? O que a apresentação espera? Bom, dependendo do número de pessoas que vão pedir para falar na mesma sessão, às vezes a gente pode dar até 10 ou 15 minutos para falar, se tem poucas pessoas que vão falar. Outras vezes tem muitas pessoas que realmente querem falar sobre o mesmo SDG, o mesmo objetivo, então, para colocar todo mundo, nós só podemos dar talvez 5 minutos. Então, esse é o motivo que a gente pergunta antes para saber o que todo mundo quer falar, para a gente avisar o seu limite e você pode planejar a sua contribuição. Mas, além disso, todo palestrante está livre para compartilhar o que quiser durante esse tempo. Poderá ser, por exemplo, como eu falei no slide anterior, talvez você queira dedicar todo o seu tempo
falando sobre uma boa prática que tem a ver com o objetivo 3 ou 5, seja lá aquele que nós estamos discutindo naquele dia. Ou talvez você quer passar o seu tempo compartilhando as suas respostas, as suas críticas, a forma que seu governo apresentou progresso nesse objetivo na sua apresentação. Ou você também pode falar sobre o VNR do governo, se você quiser. Ou você também pode oferecer observações gerais sobre o quão bem que esse STG está sendo implementado no seu país ou não está sendo apresentado no seu país. Você pode escolher uma categoria e pode passar o tempo todo falando só em uma categoria. Ou, se você quiser, você pode escolher uma combinação. Você pode falar um pouco sobre uma boa prática, você pode fazer uma observação sobre como os objetivos estão sendo implementados no seu país, e você também pode criticar o relatório VNE que foi submetido pelo seu governo, mas você pode desenhar e compor da forma que você quiser. E eu também vou adicionar que algumas pessoas no passado escolheram alguns visuais, como slides PowerPoint, que eles vão usar para acompanhar os seus comentários. Algumas pessoas também incluem um vídeo curtinho, se acharem que ajuda a ilustrar as observações ou a história que querem contar. E esses são bem-vindos. Mas, ao mesmo tempo, se você preferir realmente só falar e com a sua câmera ligada, se a internet permite, mas você também pode entrar como você está agora, falando, e você pode falar. Simplesmente você não precisa ter um PowerPoint, nem vídeo, nem nada, e tudo isso é opcional, mas não é necessário. Então, se por algum motivo a coisa importante que a gente está pedindo para cada pessoa na sua contribuição é compartilhar alguns comentários. E eu vou adicionar um detalhe. Um detalhe adicional é o seguinte: se no dia que for determinado o SG que você vai falar, se por qualquer dia você já sabe que você não vai estar disponível para falar, nós também podemos organizar, se você quiser gravar a sua apresentação, ou você pode enviar um vídeo curtinho, nós também podemos compartilhar esse vídeo em vez da sua participação ao vivo durante a sessão, no, naquilo que você prefere. E isso também é uma coisa que nós podemos fazer. Se tiver, se é, por exemplo, se a internet não está funcionando naquele dia, ou você sabe que você não pode confiar na sua internet e tem a possibilidade de que você não vai poder entrar ao vivo. Então, nós também apreciamos ter o seu vídeo como um backup para que a gente possa incluir os seus insights, mesmo se alguma coisa acontecer e você não conseguir conectar, ah, ao chamado aquele dia. Deixa eu ver. Eu acho que esses são os pontos mais importantes, irmã Julie. Tem mais alguma coisa que seria bom você saber? Não, muito obrigada, perfeito.
Eu preciso saber qual é o programa. Ela está perguntando como que vai funcionar. Qual é a ordem dos SDs cada dia? Como é que funciona isso? Muito bem. Pergunta ótima. É um por dia. Então, a agenda está aqui. Você pode ver aqui, começando no dia 28 de julho, e nós vamos continuar com a prioridade. Então, na segunda-feira, dia 28 de julho, nós vamos focar no SDG 3. Depois, terça-feira, no dia seguinte, 29 de julho, nós vamos focar no SDG 5, igualdade de gênero. No dia 30 de julho, nós vamos focar no objetivo 8, no ODC 8, né? Economias sustentáveis. No dia 31 de julho, vamos focar no 14, sistemas saudáveis. E, finalmente, dia 1º de agosto, nós vamos focar no 17, parcerias para os ODCs. E cada uma das sessões vai ser o mesmo horário do nosso chamado de hoje. Muito obrigada, Tereza. Eu tenho outra pergunta, porque a minha apresentação, ou seja, a minha intenção tem a ver com SG 3 e 5, porque estão muito ligados. Eu devo fazer a mesma apresentação nas duas sessões ou só numa, porque os dois tópicos realmente são muito próximos. Eu não sei como proceder. Essa é uma pergunta excelente. Eu aprecio muito. Eu vou mostrar para você o formulário que eu estou pedindo para você completar até o fim desse mês. E no formulário você vai ver as opções para selecionar mais de uma sessão, mais de um SDG que você quer falar. E normalmente você só precisa fazer a sua apresentação uma vez, mas você pode falar sobre vários ODCs na mesma apresentação, porque você falou, como você bem falou, não há nenhum ODC que está apartado dos outros, eles todos estão muito conectados e nenhum está, eles todos são conectados. Então, em vez de você se repetir e gastar energia, nós vamos pedir para você falar apenas uma vez, mas a seleção de qual sessão você vai falar provavelmente vai ser determinado por quantas outras pessoas querem falar nessa mesma sessão, porque nós vamos querer dar a você o maior tempo possível para poder compartilhar o máximo possível. Então, no seu caso, você tem uma apresentação que está muito conectada com o SDG 3 e o SDG 5. Então, eu vou pedir para você selecionar os dois quando você completar o formulário. E aí, dependendo se há mais pessoas que querem falar no SDG 5,
Aí eu vou agendar você a falar no SG3 para que você tenha mais tempo para dar a sua apresentação. Mas é claro que você ainda vai poder falar sobre os dois na mesma apresentação. Isso faz sentido para você? Sim, muito bom. Bom, tendo dito isso, deixa eu conectar esse formulário para que todo mundo possa ver. Eu vou colocar os links na caixa que você pode, então, abrir no seu dispositivo e você vai ver que temos três versões diferentes do formulário. Um em inglês, um em espanhol, um em português. Então, você pode selecionar um, todos são iguais, só selecione aquele que é melhor para você. E só para dar um exemplo, eu vou colocar o inglês na tela durante um minuto. O mesmo texto aparece em todas as três versões. E aqui eu estou dando um lembrete das diferentes contribuições que você pode incluir. E depois vou pedir teu e-mail, teu nome, sua congregação, a sua designação como irmã, parceiro leigo e pedir você para falar de qual país você vai falar. Temos uma lista de todos os países que estão reportando esse ano e aqui nós chegamos no lugar onde você vai selecionar qual SDG você quer falar. Então você pode ver aqui onde a gente pede o país, nós temos aqui esses botões redondos, porque você pode selecionar apenas um, mas essa pergunta de qual ODC você quer falar, nós temos aqui as caixas quadradas, porque você pode selecionar quantas você quiser. E do lado do ODC, você também vai ver que eu incluí a data, a hora da sessão durante a qual nós vamos focar nessa ODC para ajudar você a planejar ou decidir qual você quer falar. Mas, como eu já falei, mesmo se você não puder entrar ao vivo no dia da sessão que você quer falar, você pode mandar um vídeo adiantado, então o seu input vai poder ser incluído nessa sessão, mesmo que você não possa participar ao vivo. Então, vamos dizer, por exemplo, vamos escolher três ou cinco. Então, nós vamos dizer que tipo de contribuição você pretende fazer à sessão. E aqui nós temos as caixas, e isso é só para você pensar. Então você fala assim, bom, eu vou compartilhar uma boa prática. E aí no processo você muda de ideia, você fala, ah, não, na verdade eu quero passar todo o tempo falando sobre a minha reação ao relatório do meu governo. Não tem problema nenhum, você pode mudar de plano depois que você mandar esse formulário, mas isso é apenas uma forma
preliminar para ajudar você a planejar e nos ajudar a ter um sentido daquilo que vai estar incluído. E depois a próxima pergunta é para termos um sentido da sua capacidade de internet. E se você espera que você vai poder entrar ao vivo no chamado aquele dia, ou se você tem uma internet que não é muito boa e você planeja mandar o vídeo antes, caso você não queira conectar, é muito bom a gente saber antes. Então, quando eu estou comunicando com vocês na semana antes, eu já sei que eu devo pedir o seu vídeo em vez de pedir a sua apresentação, por exemplo. E depois tem mais uma pergunta final que tem menos a ver com o laboratório em si e é mais uma pergunta sobre possibilidades de follow-up ou continuar a colaborar no laboratório SG. Essa pergunta é se tiver outros delegados, JCOR, ou pessoas que fazem parte desse chamado, se tem outras pessoas no seu país que estão interessados em colaborar em alguma carta curta ou alguma resposta formal para a apresentação VNR do seu governo, para nos avisar, porque se tiver gente suficiente para se juntar e fazer uma afirmação curta ou algum comentário que pode ser compartilhado com o seu governo, nós ficaremos muito felizes em juntar esse grupo de pessoas e também apoiar vocês a fazerem um rascunho. Então, vocês podem dizer sim ou não a essa pergunta, mas nós pusemos a pergunta aqui para tentar identificar se tem gente do mesmo país que quer colaborar. Isso ajuda a identificá-los para que a gente possa juntar essas pessoas para criar esse tipo de afirmação. É a sua escolha livre para dizer sim ou não, mas por favor, nos avise de uma forma ou outra. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Vai ser mandado para o nosso e-mail, não é? Sim, eu vou mandar os três idiomas, vai ser mandado por e-mail, sim. Outro detalhe interessante que eu quero mencionar agora, muito embora não apareça no formulário em si, é que uma semana antes eu vou pedir qualquer tipo de apresentação, se vocês vão usar slides ou um videoclipe, eu vou pedir para vocês mandarem isso uma semana antes, porque nós vamos ter interpretação nessas sessões e vai ser muito importante para as nossas intérpretes e também é importante também
porque isso vai assegurar a alta qualidade da interpretação de tudo aquilo que vocês estão apresentando. Se a gente puder ter uma ideia antes. Então, se vocês estão usando PowerPoint ou qualquer outra coisa, por favor, envie uma semana antes. E mesmo se não estiver usando, por favor, nós vamos pedir um comentário, as ideias-chave, os pontos que vocês pretendem compartilhar nos seus comentários. Então, é alguma coisa para vocês terem em mente conforme vocês planejam como vocês vão completar a sua apresentação. Tenha em mente que uma semana antes do dia da sua sessão, nós vamos estar querendo ter esses materiais de vocês. Não vejo nenhuma outra pergunta. Nós então vamos para a sessão final da nossa sessão de hoje, que é sempre uma revisão dos nossos próximos passos. Eu sei que os próximos passos são, assim, bastante animadores nesse processo. Eu mencionei isso aqui antes, mas agora vocês devem ter recebido de mim nos últimos 2 dias um e-mail que foi mandado para vocês e para outros delegados que são do mesmo lugar do mundo, convidando a selecionar um dia e uma hora para os nossos próximos chamados regionais. E o propósito, vocês podem se lembrar, nós estávamos só apenas nos juntando para aprender e aprender mais sobre o background e os apostolados nos quais estávamos engajados. E dessa vez nós vamos juntar vocês com outros da mesma região. E isso é uma resposta aos relatórios escritos que vão ser publicados pelos seus governos, porque nós temos tantos países representados nesse grupo global, nós não teríamos muito tempo para entrar em muito detalhe sobre qualquer país específico. Então, nós queríamos dar esse espaço regional para vocês poderem compartilhar ideias depois de terem feito uma revisão inicial do relatório do seu governo. Então, como a gente espera isso depois, nós vamos ter esses chamados regionais entre 30 de junho e 11 de julho. Então, tem uma semana e meia, pelo menos, para você se familiarizar com o relatório que é publicado pelo seu governo e depois você se junta com outras pessoas da sua região que vão poder compartilhar as suas ações e também obter novas ideias ou organizar as suas ideias sobre o que você talvez queira falar quando vai estar na sua vez de falar. Então, para ajudar a agendar isso, por favor, olhe a sua caixa de e-mail. Deve ter um outro e-mail sobre agendar esse chamado regional. Então, por favor, respondam a esse e-mail e, por favor, façam isso essa semana.
para que a gente possa decidir um bom dia e um bom horário para que todo mundo na sua região e a gente possa ter o, o máximo de participação regional nesses chamados possíveis. E depois você deve lembrar, na nossa última sessão, que nós compartilhamos vários links para relatórios que foram enviados no passado sobre membros da sociedade civil, e muitos de vocês podem já ter olhado um desses relatórios. Se não, se você não olhou pelo menos um relatório da sociedade civil, nós encorajamos vocês a fazerem isso porque é uma forma de fazer com a sua cabeça funcione e conforme você se prepara para compartilhar suas reflexões, conforme você pensa no futuro e a coisa, aquilo que você quer, você pode achar que esses relatórios são de ajuda. Os links estão no conjunto de slides que eu compartilhei com vocês. Então, vocês podem encontrar os links diretamente dos relatórios da sociedade civil, estão todos ali, você pode encontrar e você vai poder se inspirar ali. E depois, finalmente, talvez isso seja uma das coisas mais importantes, é continuar a monitorar a página, o banco de dados que eu te mostrei, para continuar checando o website, principalmente de junho 17 em diante, porque é aí que a gente espera que os relatórios dos seus governos sejam, e vocês vão querer ler assim que estiver disponível, para ter mais tempo para refletir e organizar os seus pensamentos, e mais tempo para planejar o que você vai querer dizer como resposta quando você tem a oportunidade de falar no laboratório STG. E é claro, a última coisa aqui está agora falando sobre o preparo dos laboratórios. Se eu não enfatizei o suficiente, o quanto a gente espera que vocês vão pensar e se preparar. Então, talvez você queira até começar agora juntando os detalhes, vídeos, principalmente se você quer compartilhar uma boa prática do seu apostolado, e com certeza você tem imagens muito boas. Então, talvez você queira, você pode começar agora a localizar essas imagens que você pode querer incluir e também organizar os seus próprios pensamentos. Quais são os comentários que você acha que vão ser mais importantes para compartilhar nessa questão? E nós também temos mais um chamado global, além desses regionais que eu falei um minuto atrás. Nós temos um global antes do fórum e antes dos SG Labs, para toda a delegação global, e isso vai ser no dia 7 de julho, no mesmo horário que hoje, que é 9 da manhã em Nova York, e claro que tem um link de registro para isso. Eu vou compartilhar tudo isso nos slides por e-mail. Isso também vai ser postado no site que tem todos esse conteúdo de todas as sessões e também as gravações de todos os nossos as nossas sessões. E finalmente, antes do dia 30 de junho, mandar esse formulário mostrando que quais SDGs você vai querer falar durante o laboratório. Então, temos bastante coisa para fazer
Eu espero que não seja demais, mas mais uma vez, todos os links vão estar num único lugar e eu espero que a gente possa pensar sobre esses próximos meses como meses de engajamento, meses que a gente tem que estar muito entusiasmado, porque tem muita coisa para fazer e todos vocês já fizeram tanto trabalho, já prestaram tanta atenção. Eu aprecio tanto porque eu sei quantas outras coisas vocês têm para fazer, mas eu também sei que é por causa dessas outras coisas e dessas outras experiências que vocês têm, é isso que faz o seu input tão valioso. E esse é o motivo pelo qual as suas vozes são tão importantes num processo de tomadas de decisões globais que acontece nesse fórum de alto nível político. Sou muito grata que vocês todos participaram e persistiram dessa jornada. Estou também muito animada para saber o que cada um de vocês vai compartilhar nesses chamados regionais e também nos labs. Eu também quero reforçar, acima de tudo, que cada um de vocês venha com experiência e expertise muito boas e com a sabedoria que nós estamos procurando nessas sessões. Você não precisa ser um expert, um especialista técnico em nenhum tópico de desenvolvimento entre agora e o fim de julho, mas realmente nós estamos combinando para você trazer o expertise que você já tem, a sabedoria que você tem do seu apostolado para ajudar a incutir isso na conversa técnica que vai acontecer nas Nações Unidas e trazer mais dessa experiência humana para a conversa. Isso é a experiência de vocês, então é isso que nós queremos em todos esses convites para input. Então, sempre tenham isso na cabeça e façam o melhor para não ficarem preocupados com esses relatórios e tudo, porque vocês já sabem tudo que vocês vão compartilhar. E nós queremos aprender de vocês. Alguém tem algum comentário, algum último comentário, alguma coisa para falar antes da gente se despedir hoje? Eu acho, Teresa, que ficou super claro. Acho que nós estamos bem animados para esses labs, que vai ser bem bacana. Obrigada, irmão Tino. Boa tarde da Nigéria. Olá, irmã Rita. Bom, em primeiro lugar, desculpe chegar atrasada. Eu tive uma reunião. Eu espero poder me atualizar. Eu acho que tudo isso é bem animador e estou muito animada e obrigada e boa tarde a todos da Nigéria. Obrigada, irmã Rita. Você vai ter todos os slides de hoje, a gravação, então acho que você não vai ter nenhum problema de entender o que aconteceu no começo. Muito obrigada.
Estou animada com a sua contribuição entusiasta nas próximas oportunidades que nós tivermos. Tereza, muito obrigada por tudo que você faz para o GECOR, é muito apreciado. Obrigada. Eu acho que eu vou fechar então dizendo para vocês que eu aprecio todos vocês também. É muito bom apreciar e estar com vocês. Bom, a gente pelo menos se vê no dia 7 de julho, quando nós tivermos o nosso próximo chamado global. Muito obrigada. Thank you, Anna, and thank you, Vivian, for your interpretation. Thank you to all. Yes. Adiós. Adiós. La próxima. Adiós.